explicar como uma festa popular se transforma em uma marca? Licenciamento de marca. Esse é o tema da nossa conversa de hoje. E vamos descobrir os segredos da Oktoberfest Blumenau. Eu sou a Anne Bárbara Dinati dos Santos. Sou Heloísa Bartinac Gattais. Esta é uma atividade interdisciplinar de extensão, realizada nas disciplinas de produção publicitária em áudio e produção e linguagem audiovisual publicitária, sob a coordenação dos professores Everton Darouti e Marta Brod. E neste, que é o nosso quarto e último episódio, recebemos uma boa conversa com Guilherme Beno Guinter. Guilherme é o diretor-geral da Oktoberfest Blumenau e conta com mais de 10 anos de experiência em diretoria da nossa festa. A Oktoberfest Blumenau é mais do que música e tradição, ela é uma potência econômica. E para proteger essa potência, a festa deu um passo histórico, se tornou o primeiro evento público do Brasil a licenciar oficialmente sua marca. Com essa estratégia, é possível combater a falsificação de produtos que levam o nome do evento, o que garante qualidade dos itens oficiais. E para explicar essa transformação de festa para a marca, ninguém melhor do que o nosso convidado. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Audiocast FURB. É um prazer ter você por aqui. Muito obrigado, Anne e Heloísa. Prazer estar aqui nesse momento especial aqui também. É muito bom poder falar um pouco não apenas do que nós desenvolvemos nessa 40ª edição, mas também como a Oktoberfest Blumenau, por meio da sua profissionalização, tem liderado o segmento de eventos nacional, muito especificamente em eventos públicos, né, com novidades, especificamente, por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre licenciamento de marca, como nós somos referência e fomos o primeiro equipamento público do Brasil a ter uma marca efetivamente licenciada. Mas a gente queria saber um pouco de você. Quem é Guilherme? Quantos anos que tu tá já nesse trabalho? Como foi esse início ou o interesse de entrar na equipe da Oktoberfest? Bom, primeiro eu sou blumenauense, nascido, criado e moro em Blumenau desde que nasci. Formado na FURB, inclusive, no curso de Administração de Empresas. Depois segui também a minha carreira, minha vida acadêmica na Fundação Getúlio Vargas. Depois passei um tempo nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, especificamente a minha área de finanças, né, que é a minha formação original, né? Microempresário, né? Atuo também de forma voluntária também como vice-presidente financeiro do Teatro Carlos Gomes, que é uma entidade muito importante e relevante para a cultura, para a sociedade de Blumenau. Até pouco tempo também estive envolvido no Hospital Santa Catarina como do Conselho de Administração, né? Recentemente o hospital foi incorporado pela Unimed, então ali cessou então as minhas atividades no hospital. E na Vila Germânica, eu já estou na Vila Germânica desde 2013, né? Primeiro como diretor administrativo financeiro, e agora desde 2021 como diretor-geral, que equivale como se fosse o gestor máximo, o equivalente ao ordenador ou presidente da Proeb, né, que é a entidade que faz a gestão dos eventos de Blumenau. Então, Páscoa em Blumenau, o Natal em Blumenau, Réveillon, Festival Brasileiro da Cerveja e obviamente, a Oktoberfest em Blumenau, que é o mais importante, o maior e o mais reconhecido evento, não apenas do sul do Brasil, mas um dos 3 ou 4 maiores do país. Então, Guilherme, a gente sabe que a Oktoberfest, ela faz parte de literalmente toda a vida do blumenauense, né? Porque a maioria das pessoas vão. Como foi tua relação desde pequeno com a festa? Bom, eu tenho uma relação familiar com a festa. A minha mãe foi uma das primeiras lojistas que tinha aquelas lojas dentro da festa. Minha mãe é egressa do segmento têxtil e lá nas primeiras edições, lá na década de começo, lá da década de 80, 84, 85, 86, minha mãe foi na primeira, na segunda, até a quinta ou sexta edição, teve loja dentro da Vila Germânica. Né? É interessante como isso conecta-se com o assunto que nós vamos tratar hoje, que é licenciamento de marca. Né? Porque a minha mãe foi uma pessoa que lançou, o que não é do tempo de vocês, mas no passado, né, a Oktoberfest, ela tinha produtos, né, que eram camisetas que falavam de, enfim, brincadeiras, assim, algumas hoje não mais politicamente corretas. mas isso conta um pouco da história da festa e a evolução dela, né, e me permitam falar um pouquinho sobre a evolução da Oktoberfest.
que celebrou a 40ª edição nesse ano. Né? A festa rapidamente se consolidou, todos sabem a história que ela nasceu em 84, era para acontecer em 83, não foi possível por conta de uma grande enchente. Depois, em 84, mais uma vez uma grande enchente. Naquela ocasião, o prefeito à época resolveu manter a realização da festa. Né? A gente sempre brinca que se tivesse redes sociais naquela época, possivelmente o prefeito não teria conseguido manter por conta das críticas, mas conseguiu se manter a festa. E rapidamente ela se consolidou, começou com 100 mil pessoas em 84, já em 88 já tinha 800 mil pessoas, e já em 92 já tinha 1.200.000 pessoas. O que acontece é que naquela época, necessariamente a quantidade, o volume de pessoas não refletia mais a necessidade ou a obrigação do evento ter com a manutenção da cultura germânica, que é a origem do evento propriamente dito. O evento ele se consolidou naquela época, infelizmente, como um evento onde o foco era muito na bebida alcoólica e por esse foco, tu acabava atraindo público muito específico, que era o público que vinha de São Paulo, vinha em ônibus, o que a gente chama de bate e volta, né, vinha já bebendo no caminho, ia na festa, bebia e ia embora, e pouco deixava para a atividade econômica da cidade de Blumenau. Então ele não ficava em hotel, não ia para restaurante, não ia para o comércio, não consumia os táxis naquela época, né? E geralmente muita bagunça, né? A cidade virava um caos urbano, né? E o que aconteceu foi que a festa, por conta disso, ela iniciou um processo de ser mal vista, inclusive pela comunidade de Blumenau. Então isso foi uma zona cinzenta da Oktoberfest de Blumenau, até que mais ou menos há 20 anos atrás começou-se um reposicionamento da festa, né? Começou com vinda de cervejas artesanais, depois teve a nova Vila Germânica, essa estrutura que nós temos hoje, que ano que vem completa 20 anos que ela foi construída, né? Depois passaram alguns movimentos, então todos lembram do que aconteceu na Boate Kiss, né? Depois daquilo, que isso aconteceu em 2013, eventos em geral tiveram que passar a ter controle de público e tudo mais, isso tudo nós passamos nessa época. Mas o que poderia ser um problema virou uma solução, porque quando tu não permitia mais o acesso de quanto mais pessoas tu quisesse, passou-se a focar muito em qualidade em detrimento de quantidade. Né? E essa mudança da percepção do público, fundamentalmente com essa questão de marca, de não nos posicionarmos ao mercado mais como festa de cerveja, e sim como festa de cultura germânica. Isso se consolidou rapidamente até que a gente possivelmente chegamos ao ápice, de fato, que é essa 40ª edição, que ela é espetacular em todos os aspectos. É uma festa onde a gente percebe de forma muito clara que o consumo majoritário é diurno e vespertino. A gente reduziu o horário de fechamento da festa. No meu tempo de juventude na Oktoberfest, a gente estava 8 da manhã, estava na festa lá, jogado lá no meio-fio da rua, celebrando, e hoje a gente está falando de uma festa que às 3 da manhã os pavilhões são fechados e tudo mais, né? E o consumo majoritário acontece, a gente observa isso muito bem por conta da curva do consumo do cashless, mais vespertino, é um público mais de famílias, e quando a gente fala de um público de famílias, a gente fala de um ticket médio muito maior, então isso tem um resultado econômico para a festa também. Então a gente está falando de uma festa que hoje é vocacionada, e o nosso público-alvo são as famílias. Hoje as mulheres, elas são predominantes na festa, mais de 58% do público feminino, e quando o público é feminino, por óbvio, a mulher é muito mais exigente, né? Então, uma festa que é para a mulher, que hoje ela sofre menos assédio, tem muito mais conforto, a festa fica absolutamente melhor, né? Então, só para contextualizar um pouco como nós chegamos a essa mudança da percepção do mercado e do nosso visitante para a Oktoberfest. E por que isso é importante para a questão do licenciamento? Porque naquela época, só voltando ao assunto da época da minha mãe, há 40 anos atrás na festa. Naquela época tinham essas camisetas que eram feitas na festa, geralmente eram brincadeiras sempre de duplo sentido. Ou falava-se sobre sexismo, ou falava-se sobre consumo exacerbado de bebida alcoólica, né? Sempre alguma coisa relacionada à questão, enfim, de mulheres e tudo mais, de alguma forma estereotipava a mulher blumenauense e tudo mais, né? E esse tipo de produto que perdurou
até muito pouco tempo atrás, era inconcebível a gente imaginar que tivéssemos esse tipo de produto partindo da premissa que o perfil do evento mudou, né? A gente não estava mais buscando aquele jovem que vinha atrás da bebida, então a gente está buscando uma família. Então é inconcebível imaginar esse tipo de produto. Sim, né? Até porque a geração ela acabou mudando também, né? Porque lá, quando começou a festa, isso, querendo ou não, era uma coisa mais ou menos que era normal, né? Entre eles, essas brincadeiras, essas coisas assim. Agora que vem uma geração nova, é outra coisa, né? O pessoal muito mais... Exato, isso não dá para falar que estava errado, né? Existe uma palavra em alemão que designa esse tipo de... isso que chama Zeitgeist, que é o espírito do tempo. Né? As coisas que são do passado naquela época faziam sentido. Algo que não faz sentido hoje, e não só em questão conceitual, mas inclusive em questão econômica, que é uma análise muito pragmática e muito buscando o resultado. Né? Mas fundamentalmente, além dessa questão de nós não podermos tolerar nessa festa nova a questão de sexismo, consumo exacerbado de bebida alcoólica, que é um valor que é importante para a gente, mas também a questão de qualidade desses itens. Né? Tanto que a gente aprende bastante sobre isso, como mudou muito os tipos de propaganda e a visão que as empresas e marcas querem passar. Né? E também como a questão de segurança também começou a estar fazendo muita propaganda da segurança do Oktoberfest nessas últimas edições, e como isso é muito importante para a imagem da Oktoberfest como marca, mas também como festa, né? Que muita gente não sabe e muita gente não sabe quais são os objetivos e o que tu acha, como que a gente pode colocar o licenciamento de marca na Oktoberfest? Partindo dessa percepção que nós tivemos, então, teve uma situação que um secretário de turismo de Blumenau, o Marcelo Groy, inclusive, também formado em marketing e propaganda, esteve numa viagem, ele tem família no Rio Grande do Sul, e voltando do Rio Grande do Sul, ele parou num posto de gasolina e lá viu um produto da Oktoberfest de Blumenau, mas assim, absolutamente descaracterizado em termos de marca, de cores, de grafismo, produto de baixa qualidade. E quando ele retornou, ele veio com um desafio. Gente, a gente tem que, de alguma forma, tentar proteger uma marca que é um patrimônio da cidade. Né? Vocês podem imaginar a dificuldade que nós tivemos isso, porque o que acontece é uma marca... Quando a gente está falando de um evento público, né, e talvez não exista uma percepção que nesse ponto a proteção da marca Oktoberfest ela precisa ser de tal forma como a Nike protege a dela, a Reebok, a Adidas ou qualquer outro tipo de marca. É um patrimônio, né? Porque existem muito questões aqui sociais. Puxa, o pequeno artesão precisa usar essa marca, as lojas têm que ter esse direito, é marca de todos, aquela questão toda. E move a cidade, né? Isso, mas nós nunca dissemos que essas pessoas não pudessem usar. O que nós gostaríamos de forma muito clara é garantir que tudo que fosse produzido com a marca Oktoberfest e Blumenau tivesse, primeiro, uma chancela conceitual, não fossem abordados esses temas polêmicos que no passado fizeram muito sucesso e hoje não mais, tivéssemos uma qualidade do que era apresentado e que esses produtos seguissem os nossos valores. A questão do royalty, né, que o royalty é a participação que o proprietário da marca recebe no caso da venda. Isso quero dizer verdadeiramente que é uma questão secundária que pode ser que no futuro, quando esse projeto se consolidar, possa ser uma importante fonte de receita para o evento, mas nesse momento que seja uma questão secundária. Mas o foco fundamental é que nós tivéssemos de fato controle sobre tudo que é feito com a marca, por uma questão conceitual, para que sejam produtos com a chancela da Oktoberfest e Blumenau e que tivessem efetivamente a ver com os valores que efetivamente nós defendemos hoje com essa festa que é tão importante e tão relevante. E quais que tu acha que foram, assim, os principais desafios durante essa jornada de licenciar a festa, né? Ter o licenciamento de marca dela? Como eu falei, é complexo, né? Porque não é uma compreensão da sociedade. Né? O pessoal, imagina tu impor um licenciamento de uma marca para pessoas que estão há 40 anos trabalhando sem nenhum tipo de controle. Né? Imagina tu obrigar licenciamento lá para tia que vende lá na praça
né, itens da Oktoberfest Blumenau, né? Então não é fácil mudar esse mindset, essa percepção das pessoas a respeito da obrigação e da importância de nós assegurarmos de fato a qualidade da festa. De que não pode fazer esses produtos fora sem licenciamento, né? E eu quero falar uma coisa para vocês, nessas viagens que nós fazemos, esse ano eu fui para a Argentina, lá a mais antiga Oktoberfest das Américas fica numa cidade chamada Vila General Belgrano, na província de Córdoba. E é uma área muito alemã e tudo mais, né? E eles muito reconhecem a Oktoberfest Blumenau, né? Bandas, a gente traz banda de lá e tudo mais, né? Eu estava visitando o comércio da cidade e tudo mais, de repente eu vi um pin do nosso Vovô Chopão, que é um personagem característico, até quando eu comentei isso no Summit, o nosso Vovô Chopão, mas assim, totalmente desalinhado em questão de cores, em vez de ser vermelho e verde, parecia a bandeira dos Estados Unidos, né? O nome era outro, era Abuelo Chopin, como se fosse, né? E eu pensei assim, gente, né? Veja, a importância e a relevância que a Oktoberfest tem, inclusive saindo das fronteiras do Brasil, saindo das divisas de Santa Catarina, e a gente precisa ter esse controle dessa marca, né? Porque é um ativo super importante, é isso que, de alguma forma, representa a cidade de Blumenau. Quando tu vai para fora de Blumenau, para outras cidades, quando tu se identifica como blumenauense e cada vez mais como catarinense, as pessoas referenciam a Oktoberfest Blumenau. Então vejam a importância disso e como na prática isso é algo que nós estamos agora, o licenciamento completa 1 ano e meio, nem estamos tanto tempo. Então isso é um trabalho continuado de fazer com que as pessoas entendam que qualquer propriedade intelectual, ainda mais uma tão relevante que é de toda a comunidade de Blumenau e de Santa Catarina, precisa ter essa proteção, e precisa ter o carinho, e precisa ser tratada com muito profissionalismo, para que a gente possa, de fato, gerar bons produtos, né? E vamos lá, o produto licenciado, ele é de qualidade, é uma fonte muito importante de divulgação da marca. Imagina, por exemplo, teres produtos da Oktoberfest Blumenau em lojas e magazines de São Paulo, da região Nordeste, da região Centro-Oeste. É um marketing barato, né? Por isso o nosso desafio de fazer bons produtos, né? Tanto que tem muita gente que vê o Oktoberfest não como uma marca, mas como uma festa que pode ser reutilizada. E nem tu falou, nem sempre essa reutilização é devida, né? É correta e realmente representa a festa que vocês lutam tanto para representar, né? E puxando esse assunto, o que tu acha que são os critérios essenciais na escolha dos parceiros de licenciamento que, respeitem e alinhem esses valores e o posicionamento da marca? Hoje, todos os produtos que são confeccionados, eles passam pelo crivo da Vila Germânica. Então, todos eles têm uma aprovação, né? O nosso grande desafio é encontrar parceiros, né, que consigam entender o espírito da festa, né? Entender como acontece, entender o hábito de consumo do nosso público, o que ele consome, o que ele compra, o que ele pode gostar, o que ele não pode gostar. Então, esse é o nosso grande desafio. Nós estamos voltados a 1 ano e meio do processo de licenciamento. Estamos naquela fase de começar a buscar os fornecedores, esses fornecedores que entendam efetivamente a nossa festa como um todo. Mas eu vou dizer, vou dar um exemplo de um produto que é super bem acabado, eu não estou vendo aqui, né? Mas por exemplo, o caneco oficial, né, da festa, que é aquele de cerâmica. Ele é um produto artesanal, produzido em Santa Catarina, na cidade de São Bento do Sul, aqui no Planalto Norte de Santa Catarina. É um caneco feito à mão, né, de cerâmica, feito à mão, né? E é objeto de desejo, né? por onde passa. Temos versão de 1 litro, de meio litro, né? Mas, por exemplo, as versões de 2022, a de 23 não por conta da enchente, foi um ano um pouco mais atípico, mas a de 22 e a de 24, e pelo jeito a desse ano, vão esgotar completamente. Então imaginem o potencial que nós temos também de, ao criar bons produtos, a gente consiga ter sucesso comercial, tá? Mas o nosso grande desafio é fazer uma base de clientes, né? Para quem não está familiarizado com o licenciamento, especificamente com o nosso modelo. A Vila Germânica é a dona da marca Oktoberfest Blumenau, né? Nós contratamos, temos um processo de concessão, que, como vocês falaram na abertura, foi a primeira do Brasil, onde nós buscamos um parceiro, um concessionário, para ser o agente
de licenciamento, ou seja, ele é como se fosse um representante comercial, que ele vai atrás das empresas, né, que oferecendo ou buscando parceiros para que façam licenciamento. Quem produz esse produto são as empresas de camiseta, a de caneco, a de tirante, a de chapéu, a de traje. Mas esses produtos eles são desenvolvidos e aprovados pela Vila Germânica, que aí sim, a partir dessa aprovação, né, a gente já faz a aprovação do mockup e tudo mais, né, a partir desse momento eles podem ser produzidos. Eles recebem uma tag, né, uma etiqueta holográfica que garante não apenas a questão que dele seja original, que ele é produto oficial, mas também ele garante a rastreabilidade. Então, com essa tag, tu consegues identificar exatamente de onde ele veio, qual fábrica, por onde passou. Então, inclusive, nós temos um software que controla exatamente em caráter, em tempo real, online, a partir do momento que esse produto licenciado sai da fábrica. Né? Porque a gente, lembrando que o royalty, isso é super importante se lembrar, o royalty não é sobre o valor de venda para o produto, e sim sobre o valor do valor que sai da fábrica. Então, vamos lá, vou dar um exemplo. Uma camiseta que está sendo vendida a R$100, né? Geralmente, vamos lá, o custo de uma camisa dessas pode ser que seja 30, né? O royalty, esse percentual, né, é pago sobre o valor que sai na fábrica e não sobre o valor de venda. Né? Então, só para lembrar que esse é o formato de licenciamento. Né? Beleza. E indo buscando mais os resultados que todo esse trabalho, todo esse licenciamento traz para vocês, quais foram os resultados que esse licenciamento, todo esse acompanhamento trouxe para o Oktober? Bom, nós não temos fechado da edição desse ano, tá? Isso é uma informação que acaba sendo um pouco mais à frente, lá para mais próximo de dezembro. Os itens do ano passado, da edição de 2024, nós em pouco mais de 4 meses, nós comercializamos o equivalente a R$2.100.000 em produtos licenciados. Veja, isso em apenas 4 meses, foram mais de 60 mil produtos que foram comercializados e vendidos. Então, são números que mesmo nós engatinhando ano passado com isso, então já tivemos números bastante expressivos, o que mostra o potencial que nós temos para caminhar na consolidação, não apenas da festa, mas do produto oficial. Né? Quem sabe em algum momento a gente possa ter lojas em shopping só de produtos oficiais, loja na Vila Germânica e, por que não, em algum momento ter até lojas espalhadas por alguns locais do Brasil. Esse é o nosso foco, fazer com que a festa ganhe repercussão, ganhe relevância e ganhe divulgação por meio dos produtos de qualidade com a marca Oktoberfest Blumenau. A gente sabe que no mundo todas as tendências vão surgindo de uma vez só e muitas novas tendências sempre, né? Sempre tem que estar acompanhando, principalmente gente que faz publicidade e, enfim, né? A gente queria saber como que essas novas tendências de consumo, elas influenciam no licenciamento da marca. Bom, é uma ótima pergunta. Influenciam muito, tá? E especificamente por conta do perfil do público da festa. Sim. Né? Hoje, predominantemente, quem vai na Oktoberfest Blumenau é um público entre 29 a 49 anos. Né? Nossa, totalmente diferente de como era antes. Sim, né? sim. Então, veja, é o público que era jovem há 20 anos atrás, 20 anos atrás ele era jovem, hoje ele já cresceu, hoje tem família, né? E saiu da família. Então, então, vai com a sua família, vai com seu filho e tudo mais, né? Ou seja, os produtos eles precisam ser preparados também para esse tipo de perfil, né? Por mais que a gente também precise, por óbvio, preparar a festa para a nova geração que vem. A gente percebe que hoje, especialmente em redes sociais, poucos jovens, né, por incrível que pareça, de 14, 15 anos, estão de alguma forma interagindo com os perfis e redes sociais, por exemplo, da festa. Hoje nós estamos numa situação muito tranquila, porque hoje nós estamos com esse perfil de 29 a 49 anos, vocês podem imaginar, a pessoa que geralmente está no ápice da sua condição econômica. Então, quando a gente desenvolve bons produtos, a chance de vendê-los e de ter bom resultado de compra é muito fácil, né? Mas a gente precisa sempre buscar essa questão do perfil desse público para tomar essas decisões de compra. Para ficar se atualizando sempre, exatamente. Né? Então, a questão de atualização é algo muito importante. É um então, dever como marca também, e tem que estar muito, muito atento ao mercado, né? Por isso que, às vezes, essa questão de viajarmos, né? Sempre mantermos sempre esse laço com
com a Oktoberfest da Alemanha, com as tradições germânicas, que lá sempre vai ser uma fonte muito importante de inspiração para que a gente possa trazer esses produtos para cá, assim como os locais do Brasil. Temos que sempre nos buscar nos bons exemplos. Então, no Brasil, nós temos eventos como Rock in Rio, como The Town, como Lollapalooza, o próprio evento de Parintins, que eu falei que nós estivemos lá esse ano, Barretos, né? Parece que são eventos que não tem nada a ver com o Oktoberfest Blumenau, mas tem, porque eles também ditam tendências que certamente vão chegar para o nosso evento, que por óbvio tem vocacionado mais para a germanidade, né? Mas hoje, quando fala sobre propaganda, sobre marketing, sobre publicidade, são modelos que tu adapta, né? A gente não pode pasteurizar todos os modelos, mas a gente tem que se inspirar no que funciona fora para trazer aqui para essa experiência do nosso público. Uma pergunta que o chat mandou aqui pra gente. A Oktoberfest Blumenau deixou de ser titulada como uma festa da cerveja e sim uma festa que celebra a cultura. Como isso ocorreu? Em que momento sentiram a necessidade dessa mudança? Foi uma obrigação, porque senão a gente teria corrido o risco de fato de perdê-la. Porque a partir do momento que um evento como a Oktober, ela não é mais querido ou não é mais respeitado ou não mais recebe o apoio da comunidade, ele se perde. Né? O evento, para ser bom para o turista, ele tem que ser bom para o visitante. Né? E esse caminho da profissionalização foi muito bem realizado e, lamentavelmente, muitos eventos ficaram pelo caminho nesse período. Então, por exemplo, nós tínhamos recentemente uma grande programação, por exemplo, de eventos italianos no Médio Vale Itajaí, e por falta de gestão e tudo mais, muitos deles acabaram efetivamente, né? Porque nós temos que entender que boa parte desses eventos são públicos, né? E a comunidade, ela fica frustrada quando está estirando dinheiro do orçamento público, que é escasso, é limitado, é finito, para botar em lazer, né? Tu não pode tirar dinheiro de saúde, educação, de transporte urbano, de obra pública, para colocar nos eventos, né? Por isso que o case da Oktoberfest é extraordinário. A festa é uma festa, não apenas ela se subsidia sozinha, como ela dá muito resultado, e com esse resultado a gente consegue subsidiar, a gente consegue alimentar o calendário de eventos, o calendário turístico do ano da cidade. Sim, a Oktober de Blumenau, né, ela se tornou a segunda maior do mundo e a maior das Américas. Como que você acha que isso influenciou no licenciamento da marca? Total, porque as empresas buscam relevância do produto que licitam. Então, né, o fato de nós termos essa importância, o reconhecimento nacional, internacional, uma festa cada vez mais... não só reconhecido no Brasil, né? Tanto mundialmente, também, a gente veja, questão de marca, nós fomos reconhecidos, abrimos a Oktoberfest Munique no palco da festa, firmamos parceria com a Liga de Futebol da Alemanha, a Bundesliga, no passado. Firmamos a parceria no Allianz Arena, estádio do Bayern de Munique, esse ano no campo, durante o jogo, inclusive, no estádio Signal Iduna Park do Borussia Dortmund, lá em Dortmund. Então, a gente tem um reconhecimento nacional e internacional. Esse ano estivemos em Petrópolis, a realeza foi longe, foi para Parintins, para o Festival Folclórico de Parintins. Então, essa repercussão é importante para a gente, porque ninguém licencia o que não conhece, né? E quanto mais a Oktober fica forte, conhecida, estruturada, mais a gente consegue efetivamente fazer com que o licenciamento de marca cresça e gere resultados para a comunidade. E pensando nessas gerações futuras, assim, né? Tanto para as pessoas que organizam, como também as que vivenciam a Oktoberfest, que mensagem que tu gostaria de deixar para essas gerações, como também na história da festa? Como tu gostaria que teu papel fosse lembrado nisso tudo? Eu acho que fundamentalmente, ainda mais numa edição jubilar, como essa 40ª edição, é importante nós lembrarmos, né, que a Oktober é uma construção de décadas, né, de várias pessoas, de centenas, de milhares de pessoas, né? Foram vários gestores, foram várias pessoas que trabalharam na festa para chegar nesse momento. A festa, ela está num momento muito, muito bom. Né? Muito bom. Tanto que eu falei recentemente que a festa ela tem um potencial muito grande. Primeiro, ela é muito reconhecida no presente, ainda mais uma edição histórica como essa que aconteceu agora em 2025. E ela tem um futuro muito, muito brilhante. Mas a gente precisa também sempre lembrar do passado. Né? E eu já faço uma conexão com o licenciamento de marca, né?
a gente vai relembrar sempre o passado. Um dos eventos, evento licenciado com a marca Oktoberfest Blumenau, nós anunciamos no último dia da festa desse ano o musical. Oktoberfest Blumenau, o musical, que vai contar a história da festa. Então, nós já tivemos um evento licenciado da Oktoberfest Blumenau, que foi o Summit, que contou um pouco desse case de branding, de gestão, de profissionalização de várias áreas do segmento de eventos. E ano que vem, né, nós vamos ter no Teatro Carlos Gomes também o musical da Oktoberfest Blumenau, contando de forma lúdica, né? Forma lúdica, essa história lindíssima desses 40 anos de festa. Evento licenciado, então qual é o modelo? A gente licencia produto, mas licencia evento. Como é que se rentabiliza disso? Parte de bilheteria, né? Parte de bilheteria é direcionada, nesse caso, no âmbito de royalties, também para a organização. Então, para nós é um caminho excepcional. Além de conseguirmos expor a marca, dar a grandeza que ela merece, ainda mais com um musical, que é algo que o Rock in Rio no Brasil tem. O único evento que fez um musical foi o Rock in Rio. Mais pessoas, né, do que só na festa. E é o lúdico, é uma nova atração de turismo. Como vai ser também em outubro, o turista que vier no Blumenau, ele pode também ir no espetáculo. Então, veja que a gente está ampliando também o leque de opções do turismo. Mas é um evento licenciado, então veja como desdobra licenciamento de marca, desdobra em subprodutos, que não é só produto, não é só a camiseta ou o chapéu, mas também em eventos e outros que a gente vai desdobrar no próximo ano. Afinal, a festa é escrita de história e representar isso de todas as formas possíveis é a coisa mais mais linda. E a gente precisa relembrar esses grandes personagens, esses grandes momentos, essas alegrias, as tristezas que nós passamos nesses anos todos. Então, Guilherme, se tu tivesse que resumir o Oktoberfest Blumenau em só uma palavra, o que a Oktoberfest representa para você? Tanto a festa quanto o teu trabalho lá dentro, quanto tudo, sabe? Isso na tua história, que tem família também, a tua família também tem uma história lá. Quando penso em outubro, eu penso uma palavra que é trabalho, né? Porque trabalha-se muito. Mas pode pensar em resiliência, que foi uma festa que serviu pra gente, pra cidade de Blumenau se reposicionar. Nós passamos passei um dos momentos mais complexos profissionais na época na enchente de 2023, que foi um momento muito desafiador, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que falar sobre tradição, né? Possivelmente, se não tivéssemos o Oktoberfest, nós não teríamos hoje grupos de dança folclórica, dança alemã, nós não teríamos clubes de cacetir. Hoje a Blumenau ainda persiste isso, porque eu quero dizer para vocês o seguinte: imaginem a cidade de Blumenau sem a Oktoberfest. O que nós teríamos de diferente ante a qualquer outra cidade? Possivelmente nós não estaríamos, por óbvio, com os trajes típicos, porque é óbvio, né? Com a evolução da sociedade, cada vez o idioma, o inglês, ele acaba tomando frente ao nosso dia a dia em detrimento do alemão. Nós não teríamos... Em geral, já nós não falamos alemão, né? O que dirá se nós não tivéssemos isso? Então, é só o fato de nós termos uma festa que é reconhecida como a maior das Américas, um dos maiores eventos do Brasil, reconhecido internacionalmente, isso faz com que a nossa cultura, a nossa tradição seja mantida. Talvez sim, a Oktoberfest Blumenau seria uma cidade comum. Né? Seria uma cidade tanto comum. Que hoje em dia é muito normal, né? Em período de Oktoberfest, todo mundo andar de traje, tanto pelos terminais de ônibus, tanto pelas ruas, em tudo, né? E veja, isso no passado, quando foi definido, primeiro quem tinha traje típico andava de graça na festa. Depois, por conta da questão da Boate Kiss, nós não podemos mais ser de graça, hoje é meia entrada, enfim. Mas hoje as pessoas vão para o Oktober de traje não por conta de pagar a minha entrada, elas vão porque têm orgulho de usar o traje. Não só blumenauense, quanto pessoas de fora também, né? E isso é um patrimônio que precisamos cuidar com muito carinho, né? É o principal elo com os nossos antepassados, com os nossos imigrantes, mas assim, não tão longe. É um elo que nós vamos guardar com os nossos avós, por exemplo, nossos bisavós. Né? Então, é um valor muito importante que a gente precisa sempre celebrar, cuidar, né? E fazer com que essa festa, que não é só festa, é uma manifestação cultural, ela gera emprego, gera 6 mil empregos, injeta 450 milhões de reais na economia de Santa Catarina, ela impacta 60 segmentos de negócio. Veja, nós estamos aqui, ela gera conteúdo e aprendizado para vocês aqui da universidade, né? Então, veja o impacto disso. Então, a gente tem que valorizar a Oktoberfest Blumenau. De fato, é o que credencia, diferencia e torna conhecida a cidade de Blumenau. Possivelmente, se não fosse a Oktober, hoje nós
seríamos uma cidade, não vou citar nome de outras cidades, mas cidades do mesmo tamanho de Blumenau, que não tem nenhum tipo de apelo. Eu viraria uma cidade como qualquer outra, né? Tradicional, sem nenhum tipo de destaque, né? Nenhum tipo de significado, né? Porque ela não representa só a festa em si, mas como também toda a nossa história como blumenauense e de quem está aqui há muito tempo, que nem nós, que somos todos blumenauenses. Exatamente. E, enfim, chegamos ao fim do nosso podcast. Guilherme, muito obrigada por compartilhar com a gente essa visão tanto estratégica como também histórica, né? Como você faz muita questão de manter a nossa história do Oktober. Sim. Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado. E assim chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Este foi o 4º e último episódio do Audiocast FURB, especial Oktoberfest. Agradecemos a todos os participantes dessa série de 4 episódios. Essa foi uma atividade interdisciplinar e de extensão nas disciplinas de produção publicitária. E agradecemos a você que nos acompanhou até esta temporada. Gostaríamos de reforçar o agradecimento aos professores Everton Darotti, Marta Brode e a todos os estudantes das turmas de segunda fase do curso de Publicidade e Propaganda da FURB. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. No Instagram é só procurar @ppfurb e @audiofurb. Também se inscrever no canal do YouTube do Laboratório de Áudio de FURB e Comunica FURB, para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Nós esperamos que você tenha curtido, tanto quanto a gente. Nos encontramos novamente por aqui. Ou claro, nos pavilhões da 41ª Oktoberfest Blumenau, em 2026. Ai, Prosit!